Pessoal, então boa tarde a todos. É um prazer estar conversando com vocês aqui sobre um tema que é tão caro, né, para a gente, tá certo? Que é o tema da reputação. Tão caro para as organizações, tão importante para cada organização, né? Bom, pessoal, eu tenho aqui uma fotografia, na realidade, um diagnóstico, tá certo? Que remete a essa questão tão bem tratada pelo Daniel. Aliás, é um prazer estar aqui debatendo com ele, com a Gislene, tá certo? Eu vi que a BASF está aí, é a 17ª no ranking, né? Parabéns também pela conquista de vocês, né? E é um orgulho para a gente ter o Bradesco como segundo nesse ranking de reputação. Então, pessoal, um diagnóstico do Bradesco e depois, no final, um slide para uma reflexão para as organizações, não só para o banco. Tá? Então, é isso aqui que eu vou passar para vocês. Eu não vou me ater a determinados detalhes, né? Certo? O Daniel acabou de falar dos brazucas aí no ranking, né? A gente tem visto várias notícias a respeito do tema, e ele é um tema que fica cada vez mais complexo, e o Brasil, dentre os emergentes, foi o destaque, né, como a gente pode observar essa matéria do Estadão aqui, que eu passei anteriormente. Eu tenho que ter um pouquinho de paciência também aqui, acompanhando o Daniel, tá? Mas o fato é o seguinte, o Bradesco, eu não vou entrar também em aspectos conceituais aqui, que certamente vocês conhecem muito bem, né, e o Daniel explorou muito bem esses aspectos conceituais, né? Isso aqui é o significado da reputação corporativa para o Bradesco, tá certo? Diante dos seus diversos stakeholders, né? A questão da imagem corporativa, da credibilidade e, por fim, dos resultados financeiros derivados disso aqui. Eu vou comentar cada um desses aspectos, o que é que eles significam para o Bradesco, né? Eu não vou me ater a cada um desses stakeholders, que vocês conhecem muito bem, clientes, colaboradores, comunidade, fornecedores, governo, sociedade, ONGs, né? E, por fim, acionistas e investidores, como o Daniel falou. E agora sim, eu acho que é importante a gente se ater a alguns aspectos dos valores do Bradesco, né? Eu acho que aqui é que eu devo guardar um pouco mais de tempo, se vocês me permitirem, para falar de cada um desses aspectos aqui, tá? O primeiro dos valores que terminam se refletindo na imagem e na credibilidade corporativa é a presença nacional. Vocês desculpem, pessoal, quando a gente passa aqui, termina tendo esse delay que o Daniel falou, né? Mas eu vou falando, tá certo? Porque a apresentação acho que está memorizada. Então, primeiro, a presença nacional. Segundo, o pioneirismo do Bradesco, e eu vou falar de cada um desses tópicos. As práticas de governança, a responsabilidade socioambiental e, obviamente, a presença do Bradesco no desenvolvimento econômico e social do nosso país, né? Para as pessoas, para as empresas, tá? Olhando cada um desses pilares aqui, e começando pela presença nacional, eu trago a presença do Bradesco, que é de conhecimento público, que a gente está em todos os municípios brasileiros. É o único banco que está em todos os municípios do Brasil, com seus diversos canais de atendimento e de relacionamento com os clientes, tá? Então, eu não vou passar por cada um desses tópicos aqui, mas isso é de conhecimento público, né? O segundo aspecto que é importante aqui para a gente, o segundo pilar, vocês querem que eu dirija isso aqui para algum lugar, não? Se eu dirigir para a tela é melhor? Ou para... Se você quiser, você pode pedir só para ele vai te passar. Você quer passar aí? Eu acho que a dinâmica fica melhor, né? Por favor, obrigado, hein? Então, se você puder passar o próximo. O segundo pilar é pioneirismo, né? E aqui eu tenho várias histórias para contar do Bradesco, né? A começar da abertura do banco, da inauguração do banco lá na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, em que o Bradesco, primeiro, começou a ter um modelo de negócio completamente distinto daquele modelo tradicional em que um gerente ficava dentro de uma sala, né, e a maior autoridade da cidade era o padre, né, o prefeito e o gerente do banco, né? Tá certo? Valia para qualquer banco. E o Bradesco abriu essas portas e atendeu os agricultores imigrantes, por exemplo, os agricultores japoneses, né, no interior de São Paulo, no interior do Paraná, com um modelo completamente diferente de banco, sem preconceito, né, para aquela oligarquia que dominava o mercado brasileiro ainda naquela época, né, em plena Segunda Guerra Mundial. Um outro lance de pioneirismo, como eu estou na área de cartões, eu não podia deixar de citar, tá certo? Que é o lançamento do primeiro cartão de crédito emitido por um banco no Brasil. Em 1968, aliás, a gente tem a pessoa que liderou esse projeto é o nosso líder máximo, o nosso chairman, que é o senhor Lázaro de Melo Brandão, foi o responsável pelo lançamento do primeiro cartão de crédito Bradesco. E eu trago um outro tópico aqui, que é o cartão transporte Bradesco. Eu não vou discorrer sobre cada um deles, mas isso aqui tem um benefício social extraordinário, porque a gente está ajudando o caminhoneiro
a não utilizar mais a carta frete pelas diversas estradas do Brasil, comprando combustível a um preço menor, sem ter que descontar essa carta frete a taxas, né, muito altas pelo mercado, enfim, dando o direito de escolha, de liberdade ao caminhoneiro. Não é um produto só que interessa ao Bradesco economicamente, mas ele leva um benefício social lá para a ponta para o caminhoneiro e para as empresas embarcadoras e transportadoras. Tá? E aí, seguindo adiante, por favor, né, a gente tem o outro tópico, tá certo, de credibilidade corporativa, né? Tá certo? Aqui está o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O Bradesco é praticante de boa prática, como vocês puderam ver aqui dentro. Tá? Adiante. Né? A gente tem todos esses comitês, né, que endereçam o tema da prática de gestão corporativa do Bradesco, que é reconhecida não só no Brasil, mas mundialmente também. Né? Depois eu vou falar do reconhecimento que nós temos, então eu não vou entrar em cada um daqueles tópicos de governança corporativa no âmbito do Conselho, ou seja, no âmbito da Assembleia de Acionistas, do Conselho de Administração, da direção executiva do banco, tá certo? Dos seus colaboradores e que remete aos seus acionistas, clientes, enfim, fornecedores, a todos os stakeholders envolvidos no negócio do Bradesco, tá certo? A responsabilidade socioambiental, que é um outro pilar extremamente importante para a gente, aqui eu tenho muita história para contar, né? Tá certo? Mas aqui a gente fala de alguns exemplos. Primeiro, o montante do investimento do Bradesco em 2009, 381 milhões, e eu trago aqui alguns produtos que têm feito parte da nossa vida, do nosso dia a dia, como, por exemplo, as contribuições que alguns produtos do Bradesco têm dado para o SOS Mata Atlântica, que surgiu na década de 90, há cerca de 16 anos atrás, e o Bradesco é o principal sponsor do SOS Mata Atlântica no país. Né? Que é um projeto, é uma realidade, talvez a maior ONG voltada para questões ambientais do país, tá certo? E ela é, talvez, 70% do orçamento da SOS Mata Atlântica venha de produtos do Bradesco. Então, a gente acredita na causa. E a gente está vendo como exemplo também a Fundação Amazonas Sustentável. Se vocês puderem seguir adiante, eu tenho o maior case de sucesso da gente. A Fundação Bradesco, pessoal, que surgiu dezenas de anos atrás, é um outro ponto importante para a gente, porque muitas empresas investem na publicidade de determinados investimentos que tem aí como pano de fundo a responsabilidade que era social, agora é socioambiental, né? Quando a Fundação Bradesco foi criada, não existia nada disso. Existia uma ideia na cabeça do Amador Aguiar, né? E hoje a gente vê que a Fundação é uma realidade, e a Fundação ela não participa, ela não recebe simplesmente investimentos do banco. A Fundação é parte da sociedade do Bradesco, ela faz parte do bloco de controle do Bradesco. Tá certo? Então, a gente tem aí uma visão diferente do controlador à época e que se perpetuou e faz parte da nossa cultura. Então, a Fundação Bradesco tem hoje mais de 108 mil alunos sustentados integralmente pela Fundação Bradesco. Vocês estão vendo aqui o investimento nos últimos 10 anos corrigidos. Foram investimentos de mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais. E o orçamento da Fundação, no ano de 2009, alcançou quase 240 milhões de reais, sustentando 109 mil alunos praticamente em 40 escolas por todo o Brasil, com educação de alta qualidade. Tá? Então, a Fundação dava para a gente palestrar só sobre ela, né, Daniel e Gislaine? Bom, e aí o último pilar, tá certo? Falando ainda de imagem e credibilidade corporativa, a gente traz aqui também alguns produtos de relacionamento do banco. O primeiro deles é que você pode adquirir um seguro por R$ 5,98, né? Tá certo? Então, é o acesso a produtos e serviços financeiros para toda a comunidade. Então, o Bradesco é um banco universal que trata com todas as camadas da população e com as empresas de qualquer porte. O Bradesco é o maior banco privado repassador do BNDES no país. E nos últimos 5 anos, nós somos líderes no repasse para micro, pequenas e médias empresas. Tá? Então, com esse montante de carteira de mais de 23 bilhões. Eu trago um case de Altazes aqui, que enquanto vocês... Imagens, isso aqui é um filme de 10 minutos, que a gente reduziu para 1 minuto, sem nenhum comentário. Aqui é um outro case de sucesso, no processo de interiorização do Bradesco. Né? Com o advento do Banco Postal, a gente foi a vários rincões desse Brasil inteiro, dentre eles Altazes. Altazes fica 24 horas de barco de Manaus, pessoal. E se vocês forem no mapa, vocês vão verificar que Altazes, ela não é a cidade mais distante de Manaus que a gente pode encontrar no mapa. Então as pessoas só podem chegar em Altazes ou de barco ou de avião.
E o prefeito, para pagar o salário dos funcionários, ele fretava um avião todo mês, que descia lá com uma lote de dinheiro para fazer o pagamento. Com o advento do Banco Postal, o Bradesco levou desenvolvimento para aquela sociedade, né? E essa população, ela saltou da condição de conviver com dinheiro em espécie que ela recebia numa cidade, né, a 24 horas de barco, para o meio eletrônico de pagamento, o cartão de débito do Bradesco. E hoje ela lida com o cartão de crédito, né? E para vocês terem ideia, André, se você puder me ajudar aqui, tem um gibizinho aqui dentro da minha pasta. Eu vou mostrar para vocês ainda durante a apresentação, eu puxo o gibi para não atrasar, tá certo? Então, a gente procurou educar essa população para usar banco e o cartão por meio de um gibi, né? Tem lucro esse negócio? Não, mas a gente acredita no futuro, no longo prazo e no investimento também naquela comunidade, tá certo? E o que aconteceu? Aqueles dados que vocês viram, o crescimento econômico pela chegada de uma instituição financeira a um município que não tinha isso, né? Os resultados financeiros dispensam com maiores comentários, se você puder ir passando de forma dinâmica, né? O nosso market capitalization 2,5 vezes o nosso patrimônio líquido, resultado crescente, o resultado por ação de 2,38, como vocês podem observar, tá certo? Um ROE, ou seja, um resultado sobre patrimônio líquido que atingiu no último trimestre mais de 22% de retorno, né? E o reconhecimento de todo o mercado com cada um desses tópicos, mas eu queria chamar a atenção para a marca mais valiosa do Brasil, né? E para o terceiro tópico aqui, do índice Dow Jones de sustentabilidade, que o Bradesco foi mais uma vez eleito para compor o índice Dow Jones de sustentabilidade, né? E, por fim, né, o último slide que eu queria deixar aqui para a reflexão da gente, se você puder clicar mais uma, basicamente dizer o seguinte, né? Quer dizer, olhando para todos esses conceitos, olhando para tudo isso que eu falei para vocês aqui num curto espaço de tempo que a gente podia discorrer sobre toda a filosofia do Bradesco, os valores do Bradesco que eu acabei de comentar aqui com vocês, tá certo? Mas, olha, o desafio agora, não só para o Bradesco, mas para todas as organizações, é essa capacidade de se organizar tão rápido quanto os consumidores, né? Quer dizer, essa relação que a gente tem com os consumidores, com clientes, enfim, com os diversos stakeholders, né, levam a gente para aqueles 3 últimos tópicos, né? Compartilhamento, convergência e interação, né? Porque a gente está vivendo um outro fenômeno, que são as redes sociais, tá certo? Essa interação na comunicação de uma forma super dinâmica, né? E a gente agora tem que olhar além do fornecedor, né? O que está acontecendo na outra ponta com o fornecedor, do fornecedor, nessa relação com o cliente, com tudo que acontece no dia a dia. E outro dia eu tive a oportunidade de interagir junto com nossa área, porque vários clientes estavam postando no Twitter, numa sexta-feira, às 10 horas da noite, às 22 horas, e a gente começou a conversar com eles sobre determinados aspectos, né? Quer dizer, você tem aí reflexos positivos e negativos, mas a gente tem que estar presente, tá certo? E esse é o grande desafio das organizações, essa comunicação em tempo real. Era isso aqui. Obrigado, então, pela oportunidade. Marcelo. Hein?